Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Lucão Faz Simuladores. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí nas nossas videoaulas de FSX para iniciantes. Lembrando que essa é a sexta videoaula, tá? Essa sexta videoaula a gente vai basicamente fazer um ground school aqui, tá? Basicamente a ideia é o que? Ensinar sobre, né, os instrumentos do avião, instrumentos de motor, instrumentos de voo, instrumentos de navegação, né, luzes do avião, a parte de painel de rádios, painel, transponder, autopilot, né, explicar também o conceito do flap também, né, sobre também a parte do compensador da aeronave, tá, seletor de combustível e aí dessa forma a gente vai ter uma abordagem um pouco mais detalhada sobre a aeronave que a gente está voando, tá? Que é o Cessna 172, baseado desde a primeira videoaula até essa agora, tá? Eu optei de pegar o próprio default da FSX para a gente facilitar aí, com base na primeira videoaula, né? A gente sempre usou o Cessna 172 default do FSX, tá? Mas você pode também usar o seu Cessna 172 de sua preferência, né? Pode ser o Cessna 172 do Flight Simulator 2020, pode ser do Prepare, né, do Way ou carenado, já que a gente não tem Cessna default. Pode ser do próprio FS 2004, não tem nenhum problema. Também se pode estar usando do próprio X-Plane, né? O Cessna default, o X-Plane, do X-Plane 10, o X-Plane 11. Tá, então basicamente é isso, tá? Então a gente vai aqui para dentro da aeronave, tá? Se você quiser, abre o seu simulador para acompanhar aí. Apenas para facilitar, não tem problema. Até facilita de uma certa forma, sendo que a ideia aqui é basicamente entender, né, o que cada instrumento faz, um pouco maiores detalhes, tá? Então, primeira coisa, a gente vai começar aqui com os six packs da aeronave, né, que vamos dizer que são os instrumentos principais, os instrumentos essenciais, são esse conjunto de 6 instrumentos, tá? Nosso primeiro instrumento vai ser o velocímetro da aeronave, tá? Esse instrumento aqui. O que esse velocímetro faz? Ele basicamente vai medir a velocidade do avião em relação ao ar, tá? E a unidade de velocidade aí é em nós, tá? Então, o nó significa uma milha náutica, né? Ou seja, por exemplo, se a gente está voando a 80 milhas, então quer dizer que a cada hora a gente está voando a gente voa 80 milhas náuticas, por exemplo. Se a gente está voando a 100 nós, então quer dizer que a cada hora eu vou estar voando 100 milhas náuticas e assim por diante, tá? Outra coisa importante é que a unidade, tá? Na verdade, a unidade não, melhor dizer, a velocidade que a gente usa nesse velocímetro é a IAS, é a velocidade indicada. Não quer dizer que é a velocidade verdadeira, né? Por quê? Para esse equipamento funcionar, a gente vai depender do funcionamento do tubo de pitot, que ele é responsável, né, por capturar, né, por obter essa pressão estática, tá, de ar total, essa pressão total. Então, e aí, por consequência, a gente tem que entender que esse ar, né, essa pressão atmosférica, esse ar, né, dependendo da altitude que a gente está voando, não quer dizer que vai ser mesmo, né, em relação ao solo aqui, por exemplo. Né, a gente está aqui na posição do mundo, a gente está com a aeronave, né, estacionada, parada. Não quer dizer que essa pressão do ar que está aí não é a mesma quando a gente estiver voando mais alto, né, por exemplo, voando 8 mil pés, voando 5 mil pés, e assim por diante. Então quer dizer que, de acordo com, né, com essa pressão
estática, essa pressão total que o tubo de pitot estiver ali capturando, né? A gente vai ter sempre uma variação, tá? Então, isso é muito importante que vocês lembrem, porque a aviação ela trabalha com basicamente 4 unidades de velocidade, tá? 4 conceitos, melhor dizer, de velocidades, tá? A gente tem a IAS, que é a Indicated Airspeed. A gente tem a TS, que é a True Airspeed, velocidade verdadeira. A gente tem a GS, que é a Ground Speed, velocidade do solo. A gente tem a CS, que é a velocidade calibrada ou Calibrated Airspeed, por exemplo. Tá? Então, um fato assim, interessante é que aqui a gente tem uma indicação da leitura da True Speed. Isso vai depender de acordo com a altitude e com a temperatura externa da aeronave que a gente estiver fazendo o voo, né? Que é basicamente você poderia você girar o seletor, né? Para você poder até coincidir com um número, né? De acordo com a altitude que você estiver voando, com a graduação da temperatura externa que você obteve, né? Que aí você consegue fazer a leitura da True Airspeed aqui na parte de baixo, tá? Apenas para auxiliar, né? Então, basicamente é isso. Não vou entrar em muitos detalhes sobre como é que a gente vai obter, né? Isso eu estou baseando mais ou menos de como é que a gente pode fazer isso daí, tá? Em qualquer Cessna. O procedimento para você obter basicamente é sabendo a altitude e a temperatura do ar, então a temperatura externa, a temperatura do lado de fora da aeronave, né? A gente tem um termômetro na aeronave que consegue obter essa temperatura, tá? Basicamente nesse instrumento aqui, tá? Então a gente tem um relógio, né? A gente tem um seletor aqui, a gente consegue saber a temperatura, né? Que é a OAT. Tá? Então, para não complicar, não vou me aprofundar muito nisso, tá? Então, isso a gente pode até deixar na parte mais prática, quando a gente tiver em voo, fica até mais fácil para entender, tá? Então, o nosso segundo instrumento aqui, a gente tem esse instrumento aqui, ele tem 3 nomes. A gente tem o indicador de atitude, horizonte artificial ou horizonte virtual. Tá, galera? O que significa isso? Ele tem a função de nos informar a atitude da aeronave em relação à linha do horizonte. Tá? Isso quer dizer que a aeronave está com uma atitude de subir, descer ou de manter nivelado, tá? Em relação ao seu eixo longitudinal, tá? E no caso ou se a aeronave ela está realmente curvando para a esquerda ou para a direita, ou se ele está nivelado, né, sem estar curvando nenhum grau para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Né? Tá? E o interessante desse instrumento aqui é que a gente usa muito, principalmente quando a gente estiver em condição INC. Condição INC é o quê? Condição de instrumento. É que por algum motivo a gente não consegue voar através de condição visual, tá? Então, ou seja, a gente não consegue usar a parte visual do voo para a gente determinar se a aeronave está nivelada, se ela está curvando para um lado ou para o outro, né? Ou se ela está com o nariz para cima e o nariz para baixo. Então, esse instrumento a gente pode usar ela com base. Né? Realmente, voo visual a gente não usa esse instrumento aqui, mas nada impede que numa determinada fase do voo visual a gente pode dar uma cross-checada aqui, tá? Mas o ideal é que a gente não se use isso aí, tá? Mas de qualquer forma a gente tem esse instrumento aí, tá? Então, um fato bem interessante é o seguinte: a gente tem aqui, a gente tem esse triângulozinho laranja, né? Ele vai indicar se a nossa aeronave está curvando para qual lado
né, se é para a esquerda ou para a direita ou não. Né? Então, cada risquinho desse representa graus, né? Ou seja, respectivamente é 10, 20, 30, 60 e 90 graus, tá? Da mesma forma, quando a gente curva para a direita, né? Então, esse triângulozinho ele vai indicar mais ou menos quantos graus que a gente está curvando, né? Por exemplo, se ele bater aqui, então quer dizer que a gente está curvando 10 graus para a direita, ou se ele estiver aqui, a gente estiver fazendo uma curva para a esquerda, 20, 30, 60 e 90 graus, por exemplo, né? Então, basicamente, esse instrumento ele vai mostrar a atitude que essa aeronave está mantendo naquele determinado momento, né? Se ela está nivelada, ou se ela está descendo, subindo, se está curvando ou não, se está com as asas niveladas em relação ao solo, né? A gente tem essa parte preta que é o solo e esse azul a gente chama de fato que é o céu, né? Então, se o nariz da aeronave, a referência da aeronave, ela tiver no céu, então quer dizer que ela está numa tendência de subir, né? Se ela tiver com essa referência para essa parte preta aqui, então quer dizer que a aeronave está em uma descida, né? Ela está descendo, né? Então se ela tiver mais ou menos niveladinha aqui, então quer dizer que a aeronave ela não está nem ganhando nem perdendo altitude, por exemplo. Então foi basicamente para vocês entenderem o que significa esse horizonte aí, né? Esse indicador de atitude, horizonte artificial, horizonte virtual, tá? E aqui a gente tem o altímetro, tá? Esse altímetro basicamente ele tem a função de medir altitude, tá, pessoal? Então, lembrando que a gente, muitos, né, que a gente inicia, né, inclusive já aconteceu comigo do início da gente achar que a altitude e a altura é a mesma coisa. Não é bem isso não. Não é bem isso não. O que acontece altitude é a medida em relação ao nível do mar e a altura é em relação ao solo, tá, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? Falar, né, altitude ou altura, né? Sendo que nesse instrumento é possível da gente fazer um ajuste que permite fazer uma leitura de altura, tá? E não necessariamente altitude média ao nível, nossa altitude média ao nível do mar, tá, pessoal? Então, mais para frente a gente posso até mostrar de como isso é possível, tá? Então, e aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem esse 29.9. A gente tem basicamente um seletor aqui, que é o seletor de ajuste de altímetro, para calibrar a pressão do altímetro, tá? E essa parte aqui a gente fala de janela de Kouzman, né, que é basicamente para a gente ajustar a pressão barométrica, para indicar, né, a altitude da aeronave, tá? De acordo com a leitura do METAR, né? Tá? Mais para frente a gente pode aprofundar um pouco sobre o METAR, né? Ou de acordo, por exemplo, lá se está voando no FSX lá, você usa aquela opção do controlador de tráfego aéreo, vai te informar a pressão, né? O altímetro, sei lá, altímetro 29.90, tá? E aí, um detalhe muito importante é que no caso do Cessna Default do FSX, a única unidade de pressão que a gente tem é em polegadas de mercúrio. Porém, essa unidade de pressão atmosférica ela é muito usada nos Estados Unidos. Tá? Então, no Brasil mesmo, na vida real, a gente usa em hectopascal. Né? Se você estiver aí com o seu Cessna da A2A, nessa parte esquerda aqui vocês vão ver que vocês têm realmente a parte da unidade em hectopascal ou HPA. Tá? Mas como no Cessna Default do FSX a gente só tem em polegada de mercúrio, tá? Mas é aquele caso que eu falei, polegada de mercúrio se usa mais nos Estados Unidos, né? A unidade de pressão
atmosférica usado nos Estados Unidos, Canadá também se usa, o México, mas basicamente tirando esses 3 países, em outros lugares do mundo, né, seja no Brasil, na África, no Japão, na Europa, né, a gente usa hectopascal, tá? E aqui, pessoal, a gente vai mexer, eu vou mexer um pouquinho aqui no calibrador da pressão, para demonstrar uma coisa assim interessante, que realmente é importante também, em relação a esses indicadores, né, do altímetro, tá? A gente tem aqui essa ponteiro maior, a gente tem esse ponteiro mediano, a gente tem esse ponteirinho pequenininho, que é basicamente uma bolotinha bem pequena. Eu vou só ajustar aqui, só para vocês conseguirem diferenciar. Ó. A gente tem esse ponteiro maior, mediano e o menor. Esse ponteiro maior, ele me dá a indicação em altitude em centenas de pés, tá? Que é basicamente o número que está aqui no altímetro multiplicado por 100, né? Por exemplo, né, eu ajustei o altímetro aqui, né? Para aquela elevação do aeródromo, conhecida, por exemplo, em quase 95 pés, a gente passa o mouse acima, ou 500 pés arredondando, isso quer dizer que essa leitura me dá que estamos a 500 pés, tá? A gente está a 500 pés, se a gente, por exemplo, jogar aqui no 6, quer dizer que a gente está o quê? A 600 pés. E como falei, esse ponteiro maior é em centenas, então basta você pegar esse número e multiplicar por 100. Tá? O ponteiro mediano ele vai mostrar em milhares de pés. Tá? Esse milhares de pés basicamente esse número multiplicado por 1000. Tá? Vamos supor que a gente está, sei lá, voando a 1000 pés. Né? A gente vai colocar aqui 1000 pés. Então, dá para ver que esse ponteiro mediano está indicado na posição de número 1 no altímetro, ou seja, estamos voando a 1000 pés, né? Porque o ponteiro maior está no 0 e o mediano está em 1, né? Ou seja, estamos voando a 1000 pés, né? Posso dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente está aqui, né? Aqui quase em 2, só que o ponteiro maior está em 5. Quer dizer que a gente está aproximadamente 1.500 pés de altitude. Por exemplo, a gente está voando lá 1.500 pés de altitude. Né? E no caso, se a gente completar 2 voltinhas aqui com um ponteiro maior, a gente está aqui 2.000 pés, por exemplo. Então dá para vocês verem que realmente não é muito complicado, tá? E aí a gente tem essa bolotinha aqui. Essa bolotinha é basicamente essa indicação da altitude com esse número multiplicado por 10.000, tá? Então, por exemplo, a gente está fazendo um voo mais longo, né? A gente vai voar, por exemplo, a 10.000 pés, a gente nivelou a aeronave, então essa bolotinha maior ela vai cair aqui no 1, né? E enquanto que o ponteiro mediano e o ponteiro maior vai cair em base, mais ou menos aproximadamente ou exatamente na posição 0 aqui, ou seja, a gente estaria voando a 10.000 pés, tá pessoal? Então, basicamente, é só lembrar que o ponteiro maior é em centenas de pés, tá? Que é esse número multiplicado por 100. Esse ponteiro mediano é em milhares de pés, que é o valor vezes 1000. E essa bolotinha é esse valor multiplicado por 10.000, tá pessoal? Então, dá para ver que não é complicado, tá? Agora, nosso próximo instrumento Sixpack vai ser esse instrumento aqui, tá? Ele tem vários nomes aqui, né? A gente tem alguns nomes que a gente pode fornecer, né? A gente tem instrumento aqui, ó. A gente pode chamar de coordenador de curva ou turn coordinator, próprio inglês, ou o famoso pau e bola, tá? Pau e bola. O que esse instrumento ele faz, né? Ele basicamente indica a razão e a inclinação da curva, tá? Ou seja, basicamente para indicar se o avião está em uma curva coordenada ou não, tá?
Então, se vocês verem aqui, ele tem uma representação de um avião, tá? Com duas marcações à esquerda e duas marcações à direita, tá? Então, embaixo a gente tem essa bolinha aqui. E o ideal é que a gente mantenha essa bola centrada em todo o voo, né? A gente manter essa bolinha centrada e a tendência é que realmente ela fique sempre justamente nessa posição central, tá? E aí a gente tem dois tipos de situações que é bem interessante, tá? Se essa bola, por exemplo, ela move para fora do centro, tá? Ou seja, se ela está deslocando à esquerda ou à direita, então a, o leme e os alerões não estão trabalhando de forma coordenada, tá? Por exemplo, se essa bola ela move para a parte de fora da curva, né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma curva para a esquerda, né? Então se essa bola move para o lado contrário, a aeronave está derrapando, tá? E se caso, por exemplo, a gente está curvando à esquerda, se essa bola ela move para dentro, né? Para o lado onde que a aeronave está inclinando, né? Curvando à esquerda, por exemplo, ela está glissando, tá? Então, basicamente, se a bola estiver fora da curva, ela está derrapando. Essa parte de derrapagem, ela, por exemplo, a gente pode usar em caso de, por exemplo, a gente precisar de fazer uma curva, por exemplo, a gente precisa fazer uma espécie de delay na curva, a gente chegou muito antecipado, né? Então a gente vai dar uma folga, a gente vai deixar a nossa aeronave derrapar um pouco, né? Para a gente poder, né, dar um delay, né? Ou pode ser que a gente está muito atrasado em uma curva, por exemplo, de procedimento, então a gente tem que dar uma antecipada, então a gente vai dar uma glissada para a gente poder fazer essa curva mais rápido, né? Para a gente atingir um ponto muito fixo lá, né? Sem maiores complicações, por exemplo, tá? E aí, interessante é que a gente tem essa informação aqui que diz 2 minutos. O que significa esses 2 minutos? Se a gente estiver em uma curva coordenada, quer dizer que se a gente fizer uma curva de 360 graus, ela vai durar justamente 2 minutos. Né? Então, ou seja, se você mantém uma curva coordenada, em 2 minutos você faz uma curva de 360 graus. Né? Basicamente é isso. Agora aqui a gente tem um indicador de Pro, né, que é o Head Indicator, muito conhecido como famoso giro direcional. Ele representa para nós o rumo magnético da aeronave, tá? O rumo magnético da aeronave, tá? Em graus, tá? Então, aí é interessante basicamente para você conferir, né, em um voo manual, né, qual que é a sua Pro, né? Qual Pro que você está voando, né? Sei lá, nesse caso aqui, por exemplo, né? Apesar que a gente está com a aeronave parada, está voando, por exemplo, na Proa 286, né? Ou 286 graus, que a gente está rumo 286, né? Ou 286, por exemplo, tá? E algo interessante é que aqui a gente tem o Heading Bar, tá? Que é o seletor de proa. Isso aqui ele vai funcionar quando a gente tiver com o piloto automático funcionando e com o seletor ativado, seletor de proa, setor em modo HDG, tá? HDG vem de heading proa, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui se a gente jogar aqui em 2.4, então a aeronave, né, quando estiver em modo de autopilot e no modo HDG aqui, por exemplo, no heading hold switch, quer dizer que a aeronave vai curvar à esquerda na prova 240, né, caso se a gente estiver na posição W aqui, posição whisky, né, quer dizer que a aeronave vai curvar à esquerda na prova 270, ou se a gente colocar aqui em 33, então vai curvar na prova 330. Um detalhe importante também, aqui a gente tem o seletor de ajuste de proa.
Por que que isso existe? Na vida real, né, o que acontece? De acordo com o tempo, o giro direcional ela sofre uma defasagem. Então, chega em algumas etapas, né, de uma preparação de voo, quando o piloto vai conferir, a indicação da proa dele não está batendo com a bússola. Com a bússola aqui, ó. A gente tem essa bússola aqui, a gente tem um giro direcional aqui, tá? Então, pode ser que em determinado momento não está calibrado corretamente. Então, basicamente, basta você usar o ajuste de proa para ele bater justamente com a indicação da bússola, né? Por exemplo, né? Aí aqui está em 286, suponha que você está preparando o voo, aí está em 300, mas se você bater o olho aqui, por exemplo, ó, ela não está em 300, está em 286, né? Então, basicamente, a gente vai ajustando aqui, ó, para 286, né? Por exemplo, tá? Mais ou menos por aqui assim, na verdade está 297, mais ou menos assim, ó, 286, né? Quase 285 para ser mais exato, né? Mas é 286. Basicamente dessa forma que você faz esse ajuste, tá? É um detalhe assim apenas para observar. Eu acho que o da Edgeway, se não me engano, ela simula isso, tá? Mas que eu saiba, o CS 172 Default do FSX ele não simula essa defasagem, tá? Então, né? Então é uma parte que realmente deixou um pouco a desejar, mas tem que lembrar que essa 172 é só um robô mais antigo, tá? Então aqui a gente tem o Vertical Speed. O Vertical Speed ele tem a função de indicar em quantos pés por minuto que a sua aeronave está subindo ou descendo, né? Então pode ser que você está lá subindo a aeronave, tá? Aí você está, por exemplo, né? A aeronave que está em indicação em 5, por exemplo. Então quer dizer que a cada minuto a aeronave está subindo 500 pés, tá? Caso ela estiver na posição em 10, ela está subindo a 1000 pés para cada minuto. Cada minuto está subindo 1000 pés, né? Então basicamente esse número é multiplicado por 100. Da mesma forma quando estiver descendo, né? Então ele está aqui na região da posição down, então se o poder apontar para cima, então quer dizer que está descendo a 500 pés por minuto. Se tiver apontado para 10 é 1000 pés por minuto. Aqui se chegar aqui, ó, 1500 pés por minuto, né? Tiver uma descida mais rápida, mais abrupta, vamos dizer assim, e assim por diante, tá? Então isso aqui não tem muito segredo, né? Então é tranquilo. E aí depois do Six Packs aqui a gente tem um outro instrumento aqui que é o tacômetro, tá? Que é basicamente esse instrumento aqui. Esse tacômetro ele tem nada mais nada menos, ele mostra a indicação de rotações por minuto do motor, tá? Quando a gente aciona. Então, isso aqui é muito importante principalmente para a fase de pós-acionamento do motor, durante o táxi da aeronave, durante o voo da aeronave, decolagem da aeronave, né? Um voo nivelado, né? Um voo de cruzeiro, estiver em descida e subida, né? Então o ideal é que nessas fases respectivamente, né? Subida, cruzeiro, né? E descida, a gente mantenha na faixa verde, tá? Que é a faixa ideal para não ocasionar nenhum desgaste no motor, por exemplo, né? E é claro que na aproximação final a gente tende a ficar um pouco abaixo aqui, né? Principalmente a gente faz as devidas correções, né? Ou às vezes a gente aumenta um pouco para calçar o motor, outras coisas. O interessante também aqui, a gente tem basicamente as horas de voo, né, do motor, desde a última revisão que foi feita, né? Mas é uma pena que também o Cessna 172 não dá para a gente simular isso aqui no default do FSX, mas no Gateway dá para a gente simular, até porque quando você vai acumulando as horas de voo, né, os ciclos de voo, então
o próprio motor vai sofrendo desgaste ao longo do tempo, né? Então, para quem voa no da Way, realmente é interessante você ter essa simulação representada na aeronave. Então, é bem interessante isso daí, né? Então, vai exigir que você refaça uma manutenção, né? Manutenção, então basicamente você zera o ciclo de óleo, então o motor está novinho, né? Praticamente da mesma forma ou da mesma forma quando você tirou, por exemplo, ele da fábrica da Cessna lá, por exemplo. E aqui a gente tem esses 4 instrumentos aqui, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Acabei de entender, a gente tem aqui a gente tem o leitor de indicação de quantidade de combustível, né? Lembrando que no Cessna 172 a gente tem 2 tanques, são os tanques das asas. A gente tem o tanque da asa esquerda e o tanque da asa direita, tá? E como é uma aeronave fabricada nos Estados Unidos, então a medida dele é em galões, tá? Em galões, é em volume, né? Lá nos Estados Unidos a gente usa galões, não litros aqui no Brasil, por exemplo. Então é uma unidade que realmente que a gente tem que se acostumar, né? É o que está no manual, por exemplo, da aeronave real. Aqui a gente tem a temperatura de exaustão dos gases, tá? E aqui a gente tem o fuel flow, que ele basicamente vai medir o consumo de galões hora, né, durante o voo. Ideal que você opere dentro dessa faixa vermelha, faixa verde, perdão. Tá? Aqui a gente tem a indicação de temperatura e pressão do óleo, com o funcionamento ideal sempre na faixa verde. Após o acionamento, temperatura opera dentro da faixa verde e a pressão também opera dentro da faixa verde. A gente tem um amperímetro aqui que indica a corrente em amperes, né, da aeronave, desde quando a gente liga a bateria, por exemplo. Tá? Você está com carga positiva ou carga negativa. Né? Se tiver com carga negativa, quer dizer que, por exemplo, quando a gente liga a bateria, quer dizer que a vida útil da bateria está curta, ou seja, ela vai riar, ela uma hora vai riar, e quando está com a carga positiva, então a gente está mais tranquilo. Né? Isso acontece muito, acontece na verdade, quando a gente após aciona o motor, né? Com o alternador e com a corrente alternada, então o amperímetro ele vai fornecer a carga positiva. Né? Se, por exemplo, você gastou muita bateria lá no pré-acionamento, né? Você estava lá num dia de bastante cheio lá, você custou a pedir autorização para o controle de tráfego aéreo no plano de voo, né? E você solicitou acionamento devido à bateria, né? Eu já vi, por exemplo, muito na Redival, por exemplo, na Vatsim também, do pessoal pedindo, né, em local terminado, eu solicito acionamento devido à bateria, né? Justamente por causa dessa leitura do perímetro, né? Só com a bateria a gente tem uma indicação de leitura de carga negativa, né? Então, porque a gente não tem nenhuma fonte que faz a bateria carregar, né? Então, basicamente, só com o alternador após o acionamento que a gente consegue fazer isso, né? E aqui a gente tem essa suction gauge, que é um indicador de sucção, que é para medir a pressão diferencial do sistema hidráulico e como ele está funcionando, tá? Então, basicamente, eles são projetados para indicar ou a pressão do sistema completo ou de uma unidade particular do sistema. Tá? E aí, agora a gente vai na parte dos magnetos aqui, tá? A gente tem esses magnetos aqui. Perdão, eu errei aqui, é o atalho da tecla do switch. A gente tem aqui o magneto off. Quando a nave está desligada, está em off. É como se fosse a chave do automóvel. A gente tem um magneto direito, um magneto esquerdo, um magneto em buff. Start é onde que a gente vai dar a partida na aeronave. Tá? Após a partida, ela vai indicar em buff, tá? No caso, o magneto esquerdo e direito, né? É quando tiver em algum procedimento específico, né? Por exemplo, procedimento de emergência, né? Até onde que eu tô lembrado, e também em procedimento de teste dos magnetos que a gente faz antes da decolagem.
para a gente verificar a queda da RPM máxima, que é aceitável, caso de algum problema em voo, tá? E aqui a gente tem a parte de luzes da aeronave, tá? Tem essa parte de luzes aqui, tá? Eu vou abordar um pouco sobre cada uma delas, que cada uma delas são, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, basicamente aqui, as luzes, a gente tem a nave Lights primeiro aqui. Essa nave Lights, o que ela significa? É que quando a gente já estiver na aeronave, né, uma vez com a bateria ligada, a gente deverá manter ligado o voo todo, né, antes do desligamento da aeronave. Né? Significa que alguém está operando a aeronave. Né? Operar a aeronave não quer dizer que necessariamente está com a aeronave voando. Né? O cara pode estar lá dentro da aeronave, está preparando a aeronave para um voo, né? Por exemplo. Então, você ligou a bateria, então não esqueça de ligar nas lights, né? Luzes de navegação. Tá? Então, basicamente é isso. A gente também tem aqui, por exemplo, a Beacon Lights, tá? Essa Beacon Lights, a gente deverá ligar ela antes de acionar o motor, né? Você está lá fazendo o check de acionamento, então você vai lá, verifica, por exemplo, Beacon Light ligada, que você já vai acionar o motor, tá? Então, você ligando essa luz aí, realmente mostra que a nave já está com o motor operando e é claro que essa luz vai permanecer ligada o voo com a aeronave, perdão, na verdade com o motor operando, né? Ou seja, já com o motor acionado o voo todo, ou seja, você só vai desligar essa luz depois do corte dos motores, né? Por exemplo, você já pousou, livrou a pista, já estacionou lá, então você cortou o motor, então desligar a Beacon Light, né? Fala disso, durante o voo todo, um pleno voo de cruzeiro, decolagem, descida, aproximação, pouso, né? Quando você está em táxi, seja para poder antes da decolagem ou táxi pós-pouso, Beacon Light sempre ligado, beleza? Agora a gente tem aqui Taxi Lights, tá? Luzes de táxi, então você só usa ela basicamente quando você for taxiar a aeronave, né? Então antes você já vai fazer o táxi, então já liga lá a luz de táxi, né? Você vai taxiar até o ponto de espera da pista para decolagem, então essa luz vai apenas ser ligada, né? Independentemente se for uma operação em um voo diurno ou voo noturno, tá? Essa luz de táxi sempre tem que estar acesa. A gente tem aqui a Land Lights, né, que são as luzes de pouso. Elas deverão ser ligadas em algumas situações. Quando você vai ingressar na pista para decolagem, então a Land Lights tem que estar ligado. Ou quando você estiver numa aproximação final para pouso, ou quando você estiver fazendo uma aproximação direta em voo visual ou na final de um voo por instrumento, né? Quando estiver na final. E outra coisa muito importante, quando que eu vou desligar essas luzes, né? Ou quando em um voo, por exemplo, visual, um instrumento, você livrou o eixo de decolagem, né? Você está em subida, então pode ligar a land light. Ou quando você precisa fazer o circuito de tráfego, né? Após a decolagem, né? Então você livrou o circuito, né? A torre te autorizou você livrar o circuito para você seguir o voo lá pelas réas, né, ou numa determinada referência, por exemplo, então aí você já pode desligar as link lights, beleza? Então, e aí o que falta agora é a strobe lights, né? Essa strobe light você deverá permanecer ligada ao ingressar na pista até livrar a pista no pós-pouso, né? Ou seja, você ingressou na pista antes de decolar, então strobe ligada, é o voo todo ligado, desde a rolagem da aeronave, né, na subida, voo de cruzeiro, descida, aproximação pouso, né, você pousou lá, então ao você livrar a pista, ingressar na pista de taxiamento, então você pode desligar a strobe light, tá? Que essa luz aqui é aquela luz branquinha que fica piscando justamente para chamar atenção, né? Se tiver algum outro tráfego que tem que ficar atento, né? Principalmente em voo
visual, né? Ou até em instrumento, às vezes no qual o controlador pode perguntar se, às vezes, a aeronave, por exemplo, Cessna, Cessna não tem, por exemplo, TCAS, né? Então, da sua posição, sei lá, às 9 horas da sua presente, você está vendo alguma aeronave do tipo Charlie 172, que é o Cessna 172, C172, aí você está vendo lá com as luzinhas piscando, ó, tô com o tráfego na minha posição às 9 horas, né? Então, pela luz lá dá para você ter uma noção, né? Então realmente isso deixa você bem alerta, tá? E aqui a gente tem a fuel pump, tá? Que é a bomba de combustível, tá? Essa parte aqui eu vou deixar mais para aprofundar quando a gente estiver na parte de preparação de voo, né? Para acionamento, né? Essa parte vai ficar até mais fácil para explicar, tá? É basicamente a bomba de combustível, tá? Que é basicamente para a gente injetar o combustível do tanque para a câmara de combustão, tá? Principalmente a gente usa isso muito em fase pré-acionamento, em fase de decolagem ou de pouso, né? Que é uma parte mais crítica do voo, né? O motor pode falhar ou não. Então, se for pump, ela vai nos ajudar nessa parte caso a gente precisar de conseguir, vamos dizer, restartar a aeronave, né? Basicamente é o que? A gente vai reacionar a aeronave, né, em caso crítico em caso crítico, né, mas também para a gente no pré-acionamento, para a gente colocar o combustível na câmara de combustão lá para fazer o acionamento, tá? A gente tem aqui o aquecedor do tubo de pitot, pitot é o aquecedor, tá? Basicamente é quando a gente voa, né, quando a gente começa a subir mais alto, então a gente precisa deixar esse torrete ligado para a gente poder pedir que não se forme nenhum gelo, né, no tubo de pitot, né? Porque imagina uma situação, você esqueceu de ligar o aquecedor do tubo de pitot e por algum motivo, né, a aeronave, o tubo de pitot está sendo entupido por gelo, né? Então a indicação aqui da IAS, né, você já vai perder ela de cara, por exemplo, né? E aqui a gente tem o interruptor do switch da master, da bateria, do alternador. Da bateria é o que você usa para ligar para você operar aqui quando você estiver entrando na aeronave. Então você liga ela. E tem do alternador aqui que ela só vai funcionar na prática após o acionamento da aeronave, porque o alternador ele vai gerar uma corrente alternada, tá? Ela gera uma corrente alternada. Então com essa corrente alternada você consegue manter uma carga positiva, né? Inclusive se a gente olhar aqui, a gente só está com a bateria, por exemplo, a vida útil da bateria ela realmente é curta, ó. A gente está de uma certa forma com um aparelhamento indicando carga negativa, né? Pouquinha diferença, mas dá para vocês verem aqui que é uma carga negativa que está indicando, né? Agora se a gente tivesse com a aeronave acionada, vocês iriam ver que o aparelhamento ia estar em uma indicação positiva, por exemplo, né? Eu vou dar uma pausa aqui para não arriar a bateria, até porque os próximos passos aqui vai ser importante, tá? A gente tem aqui o Master dos Avionics, que ele é um sistema responsável por estar funcionando basicamente os nossos instrumentos, né, de navegação e a parte de painel de rádio de comunicação, rádio de navegação, transponder, DME, ADF e painel do piloto automático, né? Por exemplo, se a gente ligar aqui, ó, para vocês verem, ó, o ADF aqui funcionou, todo o painel funcionando, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para não atrapalhar. E aqui a gente tem os instrumentos de navegação. A gente tem aqui 2 VORs e um ADF, tá? Isso aqui eu não vou aprofundar muito, porque isso é mais para voo por instrumento, tá? Então, o que que significa? Então, que a gente tem 2 VORs, então esse VOR1 ele é acoplado ao NAV 1, que é o rádio de navegação, então você coloca a frequência, no caso pode ser de um VOR ou frequência do localizador para uma aproximação ILS, tá?
porque aqui a gente tem, além da gente possibilidade de navegar VOR voando num curso ou numa radial, né, a gente permite colocar a frequência do localizador para fazer uma aproximação ILS. Então, a gente tem aqui o lock, que é basicamente essa barra vertical, e a gente tem essa barra horizontal, que é a rampa do glide slope, né? Então, ela indica se a gente está exatamente no glide slope ou se a gente está acima ou abaixo do glide slope, né? Então, e aqui indica se a gente está no localizador ou se a gente está à esquerda ou à direita do curso do localizador da aproximação ILS. E aqui a gente tem o outro VOR aqui, mas esse VOR não é usado para ILS não. É basicamente para a gente poder ter uma outra referência de VOR, seja quando você está cruzando, por exemplo, um fixo lá que você tem que basear num curso ou numa radial de um VOR, por exemplo. Então, né, você seta aqui, você consegue mexer aqui para você obter uma radial, que você espera você cruzar uma radial, um curso, né? Ou, por exemplo, você está voando, sei lá, afastando a radial, sei lá, 330, VOR de Curitiba, então aqui você pode colocar o curso da recíproca, por exemplo, né? Então, também para você poder usar para treinamento, essas coisas, né? Mas também para navegação, principalmente se usar fixo, né? Em aerovia, por exemplo. Né? E aqui a gente tem aqui o ADF, que é o Automatic Direction Finder, né? Esse instrumento aqui, ele é basicamente o instrumento mais básico de navegação por instrumento que a gente tem, né? Apesar que nos dias de hoje está caindo muito em desuso, né? A tendência que isso termine, apesar que a gente tem muitos lugares pelo mundo, né? Inclusive no Brasil aqui, a gente depende muito de navegação de NDB, tá? Então, basicamente você seta uma frequência, né, de um NDB. O NDB é uma estação, tá? Então, uma vez que você setou a frequência, esse ponteiro amarelo ele vai indicar o rumo da estação, né? Então, basicamente, você aprovaria a sua aeronave para voar no rumo na estação, né? Muito usado em voo por instrumento, né? Para você poder fazer um procedimento de aproximação para o NDB, saída para o NDB, né? Uma navegação em rota, você precisa de usar um NDB, tá bem? Também voo visual dá para você usar um NDB para você usar como referência. Vocês vão ver que é possível, né? Talvez estou com a ideia também de a gente fazer uma coisa do tipo fazer nas videoaulas mais adiante, tá? Então o instrumento de navegação basicamente é esse. Agora aqui à direita a gente tem aqui a parte de painel de rádios, tá? Que também ele funciona junto com, ele está integrado aos aviônicos, tá? Então aqui a gente tem o seletor de áudio, tá? Então aqui no comum quer dizer que a gente fazer qualquer comunicação com a TC, então a gente vai ter que setar no rádio comunicação 1. Rádio comunicação 2 é quando você vai passar a receber, né, transmitir o áudio ou segundo rádio comunicação, tá? Então dessa forma, aqui ele permite para fazer em ambos, né? Apesar que eu nunca cheguei a usar, para falar a verdade. Aqui a gente tem um seletor de áudio, NAV 1, NAV 2, então quer dizer que, por exemplo, se você tem uma frequência de VOR, você precisa identificar o sinal através de um código Morse, você deixa esse carinha ativo aqui, você vai receber o código Morse dele, né? Então, bem interessante, da mesma forma, no NAV 2, por exemplo, você setou um VOR lá para você poder, VOR2 para você poder usar como referência de uma radial, de um fixo. Então, mas de você ter certeza, então, você vai colocar para receber o áudio, né? Você vai ouvir o código Morse, né? Você vai ouvir na carta lá como é que é a composição desse código Morse. Então, dessa forma. Então, aqui é basicamente o marcador, tá? É o MKR, basicamente usado em aproximação ILS, onde que a gente tem um marcador interno, né? Um marcador externo, tá? Então ele vai estar com os bips, né? Que é baseado em frequências, tá? Isso é mais no assunto
de pouso ILS, né? Nosso mais aprofundado ILS. Aqui a gente tem o DME, né? Basicamente se aquele VOR tem o DME, então você conseguiria escutar tranquilo o código MOS do DME e do ADF, né? No caso lá você setou uma frequência de NDB, então o ADF vai estar realmente você vai estar identificando tem a estação de acordo com a frequência que você seletou, então você vai receber o código MOS, tá? Aqui a gente tem o Annunciator Panel, né? Ele mostra se está tendo algum problema com a aeronave, né? No caso, pressão do óleo baixa, a voltagem não está legal, combustível baixo, tá? E aqui esse ONI é os marcadores, né? O marcador externo, o marcador médio, o marcador interno, é mais para aproximação ILS, tá? E aqui, pessoal, é muito importante o modo de navegação, tá? Vocês aprenderam lá nas primeiras videoaulas que a gente usou muito o tal do GPS, tá? Mas aqui também a gente pode usar o nav também. O nav ele é usado para duas coisas, para a gente voar, a gente fazer um voo, a gente fazer um voo instrumento através de um VOR, né? Ou quando a gente está aproximando de um pulso, afastando de uma radial de um VOR, ou fazendo uma aproximação ILS, tá? Agora, caso no GPS lá você colocou, sei lá, um aeroporto ou colocou um fixo lá para voar, então basicamente você coloca um GPS lá e você moda um modo de navegação para nave, então ele vai cumprir de acordo com o que você seletou aqui, tá? E aqui a gente tem as frequências de comunicação, né? A gente tem dois rádios de comunicação, tá? O com 1 com 2, tá? Aqui a gente tem a frequência ativa e aqui a gente tem a frequência standby. Standby é a única em que você pode mexer, né? Por exemplo, sei lá, você está taxiando só, você chegou no ponto de espera, o contador para fora fala assim, fulano, contate a torre, sei lá, em 125 decimal 20. Então você cotejou lá 125 decimal 20, transferiu, agora você está na frequência ativa, tá? Então essa parte esquerda aqui significa frequência ativa e essa aqui é standby, é a única onde você pode mexer na frequência, tá? O mesmo caso vale para a frequência do rádio de navegação, né? Por exemplo, sei lá, você está fazendo lá um voo VOR, então você está lá a mais de 90 milhas de um VOR, mas aí você, por exemplo, supõe que ó, você está em 110,60, você já identificou o sinal de um VOR, então pessoal, então já que do outro VOR a gente está, sei lá, 10 milhas e do outro a gente está passando 90 milhas, então vamos setar o 110,60. Então basicamente funciona da mesma forma, né? Então você vai aqui no nave 1, então você vai pré-selecionar a frequência no qual você vai trocar, né? 110, sei lá, 110,60. Você vai trocar. Então a standby 110,60 que estava na standby praça partiu e aí basicamente dessa forma. O nave 2 é a mesma lógica também, tá? No caso está acoplado ao VOR2. E aqui a gente tem a frequência do ADF, né? Então aqui você vai navegar por NDB, então você vai setar a frequência de um NDB, setando a frequência, então a tendência é que o indicador, o ADF Indicator, ele aponte para a estação NDB, né? Para fazer uma navegação por o NDB, por exemplo. E aqui a gente tem o DME, que basicamente é quando o VOR, ele tem o DME, né? Boa parte dos VORs que a gente tem hoje, né, pelo mundo, eles já vem com o DME. Então, você seletou a frequência de um VOR, você recebeu o sinal aqui, então ao mesmo tempo que você vai receber a indicação do DME. Esse DME ele vai mostrar a distância em milhas náuticas da posição da aeronave até a estação e a ground speed em nós, tá? Que foi aquela parte de velocidade que eu falei, tá? E aqui você pode selecionar se é o DME1 referente ao VOR1, se é o DME2 referente ao VOR2, tá? E aqui a gente tem o transponder, tá? A gente tem o transponder, que é um transmissor de rádio que se comunica através de um radar de controle de tráfego aéreo, radar de solo.
tá? E esse radar do controle de tráfego aéreo ele vai receber o sinal, tá? Na verdade, perdão, é o transponder que recebe esse sinal, tá? Que ele envia os dados, né, lá para o controle de tráfego aéreo, que a gente tem algumas informações, né, que é basicamente o rumo da aeronave, né, a proa da aeronave, a velocidade de altitude dela, né, e é claro, se a gente tiver com esse transponder desligado, né, o radar secundário não vai conseguir, né, ver as informações dessa aeronave aí, né? Então, basicamente, o controle de tráfego aéreo vai te passar um código transponder, você vai, né, trocar aqui, né? E aí o controle de tráfego aéreo vai obter o que a gente chama de contato radar, tá? E aqui vocês veem que está 1200, que é o padrão dos voo visual nos Estados Unidos, tá? Aqui a gente tem o painel do Autopilot, tá? Foi basicamente que eu já falei nas minhas videoaulas, tá? Então o painel do Autopilot ele vai funcionar somente quando você tiver com o piloto automático ligado. Então aqui no Alt ele vai considerar a altitude que você está cruzando, né? Mas nada impede você ajustar qual é a altitude que eu quero atingir no modo de piloto automático com a respectiva vertical speed, né? Quantos pés por minuto. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui 500 pés por minuto, então aqui no Vertical Speed ele vai manter o ponteiro cravado aqui no 5 up, por exemplo. Então, por exemplo, se eu estou lá descendo de 8.000 para 3.000 pés numa razão de 800, então ela vai manter por aqui assim, né? Cravar no autopilot. É claro, se tiver algum ventinho lá, o próprio automático da aeronave ela vai fazer as devidas correções. E aqui a gente tem o modo de a gente tem aqui o modo de navegação, tá? E a gente tem o modo heading, modo de proa, né? Ou seja, se a gente manter isso aqui ativo, quer dizer que a nossa aeronave ela vai seguir de acordo com o heading bug, nosso giro direcional aqui, tá? Então, de acordo com a proa que você selecionar, a aeronave vai seguir, vai para aquela proa, uma vez que estiver ativo. Ou quando estiver em nave, aí cai naquela situação lá. Se você estiver em nave, ele vai no curso radial do VOR ou no caso no curso do localizador, por exemplo, tá? Você vai seguir o curso, ou se não no GPS, caso você colocar lá botar um endpoint, um GPS, um aeroporto, um fixo, né? Ou até um ADF, um VOR lá que você colocar lá, também segue direitinho, tá? E esse approach aqui é para a gente efetuar uma aproximação, por exemplo, você está lá interceptando o curso do localizador no modo nave, tá? Aqui você tinha no modo GPS para o modo nave, por exemplo, então você apertou lá o modo nave e depois o modo approach lá, que ele vai não só manter a aeronave no curso localizador, mas vai tentar manter aqui na rampa do glide, tá? Então é dessa forma aí. Daí lembra que esse up down é para você poder basicamente selecionar a altitude, tá? A altitude aqui, tá? Por exemplo, você vai incrementar ou descrementar a altitude. Então, basicamente, o painel do autopilot é isso, tá? E agora, pessoal, a gente vai agora a parte em relação a gente tem aqui as alavancas aqui, a gente tem uma alavanca de potência, que é basicamente quando você estiver empurrando a alavanca de potência, então quer dizer, você vai imprimir mais potência no motor, tá? Principalmente em operação de táxi, você vai imprimir um pouco de potência, em decolagem você vai botar full throttle, por exemplo, vai manter, por exemplo, toda a alavanca à frente, né? Dessa forma aqui, tá? Então, basicamente, segue aquela lógica. Quanto mais você empurrar para frente, você tem a tendência de pôr mais potência no motor, tá? E aqui a gente tem a manete de mistura, que é basicamente administrar a mistura a combustível, né? Então, ou seja, quando você está toda a mistura à frente, mistura rica, basicamente você, na prática é só combustível na câmara de combustão, tá? E na medida quando você vai puxando a alavanca de mistura, né, principalmente
para você manter uma eficiência de voo, né, em fase de subida, em cruzeiro, né, então você está jogando, administrando uma porcentagem de ar e combustível na cana de combustão, tá? Então isso aqui a gente vai ver mais na prática, quando a gente estiver voando lá, né? A gente vai lá empobrecer um pouco mais a mistura, né? Quando a aeronave estiver subindo mais, né? Para a gente obter uma performance bem legal, né? No voo, né? No voo, uma fase subida, né? No voo de cruzeiro, né? De acordo com a pressão, temperatura, né? Altitude. A gente tem um regime eficiente de voo, né? De acordo com o regime que a gente deseja operar. E aqui a gente tem o flap, né? Então, esse flap aqui ele é nada mais nada menos do que um dispositivo que ele permite aumentar a área da asa, né? Proporcionando maior sustentabilidade. Aí entra naquele caso lá, né? A gente operar dentro da faixa branca, né? Em operações de decolagem ou pouso, principalmente em pista muito curta, né? Então, você aumentando a área na asa, você pode operar, fazer a operação de decolagem de pouso com uma velocidade menor. Então, na prática, significa que, por exemplo, suponha que a gente vai colocar em flap 10, né? Vocês vão ver aqui, ó, que a aeronave ela aumentou 10 graus de flap, né? Ou seja, a área da asa aumentou, né? Então, você pode operar com uma velocidade mais baixa, de forma que a aeronave não perca sustentação, né? Até porque, né, a gente tem que lembrar de um detalhe muito importante. Caso se a velocidade da aeronave estiver abaixo do indicador verde, a gente está condicionado a entrar em uma perda de sustentação, que aí ocorre o stall, que é literalmente a queda da aeronave, né? Então basicamente é isso. Então aí a gente tem o flap 10, flap 20, flap 30, que é o flap estendido, e o flap 0 é o flap recolhido, né? Então aqui dá para você ver, ó, o flap da aeronave está realmente recolhido, né? Então bem simples essa lógica aqui dos flaps da aeronave, tá? E aqui a gente tem o pitch, tá? Esse pitch aqui é para a gente poder mexer na superfície secundária de comando da aeronave, né? Então a gente tem a superfície de comando primário, né? Que são basicamente os elevators, os ailerons, né? E o leme, né? Então a gente tem a superfície secundária de comando, né? Que é basicamente esse pitch aqui. Então ele é usado principalmente para a gente aliviar a carga de ajuste, né, dos comandos, né, para a gente poder manter a aeronave nivelada, descendo ou subindo. Então esse compensador aqui, né, o trim, né, o pitch, né, o trim, a gente chama de trim. Então esse trim aí ele vai aliviar um pouco isso, né? Então ele consegue deixar numa posição lá que a aeronave vai continuar mantendo subida ou descida, coisa do tipo, ou você deixando numa posição que a aeronave vai estar nivelada, caso você estiver fazendo um voo sem o uso do piloto automático, por exemplo. E um detalhe muito interessante, né? Vou até dar um zoom aqui, é que sempre em operação de decolagem a gente vai deixar a indicação do trim aqui em TO, né? Take-off de decolagem, né? Então, deixando aqui, né? Independentemente de quantas pessoas estão na aeronave, se a aeronave está com full tanque ou não, ou se a aeronave, independentemente da quantidade de carga que está levando, de bagagem, por exemplo, né? Então, aí dá para vocês perceberem que a gente vai manter sempre na posição take-off, tá? Então, isso aqui é muito importante. E aqui a gente tem a seletora de combustível, tá? Então, a lógica da seletor de combustível do Cessna 172 é muito simples. Então, a gente tem um seletor do tanque esquerdo, quer dizer que a gente está consumindo combustível somente da asa esquerda. A mesma lógica é do seletor da right, ou seja, a gente só está consumindo combustível da asa direita da aeronave, do tanque da asa direita da aeronave, tá? Ou em ambos, que é em operação padrão, né? Então, o caso de a gente estar mantendo left or right, significa que se por algum motivo, por exemplo, né, se aqui na indicação de combustível, por exemplo, se a gente tem com mais combustível na asa esquerda do que da direita, a gente está desbalanceado, né? Então,
isso não é muito legal, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma operação de pouso, né? Então a aeronave não está balanceada certa para a gente poder estar operando legal, né? Então basicamente você coloca o seletor para a asa esquerda, você consumiria o combustível até a quantidade de galões bater com o da asa direita e aí você faz aquele processo lá para mudar a seletora em ambos, tá? Lembrando que a operação normal é sempre em ambos, beleza? Então é dessa forma aí. Então esse vídeo hoje a gente baseou um pouco mais sobre a parte de instrumentos da aeronave, né? Que é instrumentos de motor, parte de luzes, instrumentos de voo, de navegação, e também do painel de rádios, né? De flap, sobre o trim, né? E seletor de combustível. Então, aí nas próximas aulas a gente vai já começar a aprofundar um pouco mais para a gente estar fazendo o nosso primeiro voo, né? Que aí já conta desde o briefing do voo, né? Do acionamento, né? De como é que a gente vai fazer esse voo. Então, tudo isso vai ser contado no briefing, tá? Então, basicamente é isso. Então, se faltou alguma coisa aí, pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.